Quando você pensa no ruído da mente, certamente vem à cabeça aquelas intermináveis conversas internas, as preocupações, os medos, os e se. Tudo isso ocupa cada canto do seu pensamento. É aquele ciclo em que, sem perceber, acabamos presos e que muitas vezes nos paralisa. No mundo moderno, onde as distrações são abundantes e as exigências parecem não ter fim, acalmar a mente se tornou um desafio gigantesco. E é aqui que o estoicismo surge como uma verdadeira bússola para o caos mental. Porque, em essência, o estoicismo não se trata apenas de suportar a adversidade, mas de saber como navegar com serenidade e com uma mente clara. Imagine que sua mente é como um vasto oceano. Às vezes está calma, outras vezes as ondas de caos e confusão parecem incontroláveis. Como se manter à tona nesse mar agitado? Como encontrar aquela tranquilidade que você tanto anseia quando parece que as circunstâncias externas querem arrastá-lo? Primeiro, aceite o que é sem resistir. Um dos ensinamentos mais profundos do estoicismo é a aceitação radical da realidade tal como ela é. Às vezes, a vida não sai como planejamos, e é aí que nossa mente se enche de frustração, raiva ou tristeza. Mas é aqui que os estoicos nos oferecem uma perspectiva diferente. Em vez de lutar contra o que não podemos mudar, aceite o que é, tal como é. Sêneca resume bem essa ideia quando diz: o destino guia quem o aceita e arrasta quem resiste. A resistência interna ao que acontece gera um enorme desconforto mental. Pense em quantas vezes você já se frustrou com algo que já passou ou com uma situação que não saiu como esperava. Resistimos à realidade porque queremos que as coisas sejam diferentes. E esse desejo de mudar o imutável cria uma tensão constante. É como remar contra a corrente, usando toda a nossa energia para nos mover na direção oposta ao que está ocorrendo. Aceitar o que é não significa ser passivo ou se resignar a que as coisas nunca mudem. Na verdade, trata-se de reconhecer que há momentos na vida que não podemos controlar ou modificar. A aceitação estoica é uma forma de liberar essa resistência que nos consome. E ao fazer isso, nossa mente relaxa. É parar de lutar contra a realidade e começar a fluir com ela. Às vezes, a resistência surge porque pensamos que aceitar algo negativo significa concordar com isso ou permitir que nos afete. Mas, na realidade, a aceitação é uma forma de criar espaço mental. Quando você aceita o que está acontecendo, retira o poder que essa situação tem sobre você. E a partir desse lugar de calma, pode pensar com mais clareza e tomar melhores decisões. Dou um exemplo simples. Imagine que você está preso no trânsito e percebe que vai chegar atrasado a uma reunião importante. Você tem duas opções. Pode resistir mentalmente, amaldiçoar o trânsito, sentir-se frustrado e estressado, o que não muda nada, ou pode aceitar que está nessa situação e que é o que é. A primeira opção gera uma série de ruídos mentais desnecessários, enquanto a segunda lhe dá a paz de espírito necessária para enfrentar a situação da melhor maneira possível. A aceitação é como um músculo que você pode treinar. Sempre que se encontrar diante de uma situação que não pode mudar, lembre-se das palavras de Sêneca e pergunte a si mesmo: estou deixando que isso me arraste ou posso deixar que me guie? Ao aceitar o que você não pode controlar, você reduz a fricção mental e, como resultado, sua mente se acalma. Marco Aurélio também entendia bem isso quando dizia: o universo é mudança, nossa vida é o que nossos pensamentos fazem dela. Se resistir à mudança, você se depara constantemente com a frustração. Mas, se a aceitar como parte da vida, encontra uma calma inesperada. Porque a vida não é o que acontece ao nosso redor, mas como escolhemos interpretá-la e reagir a ela. Aceitar o que é, sem resistir, é uma das formas mais poderosas de acalmar sua mente. Isso liberta você do estresse desnecessário e do sofrimento mental de querer que as coisas sejam diferentes, permitindo que você se concentre no que realmente importa, sua atitude e suas ações diante do que acontece. Segundo, pratique o desapego emocional. O desapego emocional é uma dessas ferramentas do estoicismo que, quando você entende e aplica, pode transformar completamente a sua forma de ver o mundo. E não estamos falando de se tornar uma pessoa fria ou distante. Ao contrário, o desapego estoico consiste em amar profundamente, em se comprometer com as pessoas e situações, mas sem deixar que sua felicidade dependa inteiramente dos resultados ou de coisas fora do seu controle. Sêneca explicava isso de maneira clara ao dizer: ame, mas como alguém que sabe que não durará para sempre.
Parece duro, certo? Mas o propósito disso é evitar que, ao nos apegarmos demasiadamente a algo, uma pessoa, uma posse, uma ideia de futuro, acabemos nos tornando escravos desse apego. Quando algo muda, seja por circunstâncias externas ou pela própria natureza da vida, o apego gera um sofrimento desnecessário. O que realmente significa praticar o desapego emocional? Significa viver plenamente, apreciar o que você tem e as relações que construiu, mas sem se apegar à ideia de que, sem essas coisas, você não poderia ser feliz. Pense em quantas vezes você sentiu ansiedade ou sofrimento mental por medo de perder algo. Um emprego, uma relação, uma oportunidade. Essa sensação de dependência emocional nos enche de medo, e quando a realidade não corresponde às nossas expectativas, o sofrimento se torna inevitável. O desapego não é uma indiferença fria. É uma maneira de se libertar do controle que os resultados externos têm sobre o seu bem-estar. Os estoicos acreditavam que você pode amar algo profundamente, mas também entender que tudo é temporário. Quando você consegue praticar esse tipo de desapego, sua mente se acalma, pois você não está constantemente preocupado com o que pode perder. Você vive o presente com gratidão, mas sem a ilusão de permanência. Um exemplo cotidiano disso poderia ser o apego aos bens materiais. Imagine que você tem um carro que adora. Não há problema em cuidar e valorizar o carro. Mas se você se apega demais emocionalmente a ele, o menor arranhão ou problema mecânico pode arruinar seu dia, ou até sua semana. Praticar o desapego seria dizer: eu valorizo este carro, mas entendo que é apenas um objeto, e se amanhã eu não o tiver mais, estarei bem. Isso não só o liberta da ansiedade, mas também proporciona uma perspectiva mais saudável sobre o que você possui. Epicteto também nos oferece uma visão profunda sobre o desapego ao dizer: nunca diga sobre nada, eu o perdi, mas sim, eu o devolvi. A ideia aqui é que tudo na vida é temporário e que, em vez de ver as perdas como algo que lhe foi tirado, você pode vê-las como parte natural da vida, algo que você simplesmente devolveu ao ciclo das coisas. Essa mentalidade muda completamente a forma como encaramos as perdas, sejam elas grandes ou pequenas. Ao começar a praticar o desapego emocional, você percebe que as situações que antes lhe causavam ansiedade ou estresse começam a perder peso. Não é que você se torne indiferente, mas que deixa de permitir que essas situações controlem sua paz mental. Você se dá conta de que a verdadeira felicidade e tranquilidade vem de dentro, não do que você possui ou das pessoas ao seu redor. O desapego lhe oferece uma liberdade mental incrível. Ao não estar emocionalmente preso aos resultados, você pode desfrutar a vida de maneira mais plena, mais presente, sem a constante preocupação de perder o que ama. E nessa liberdade é onde você realmente encontra a calma. Terceiro, aprenda a deixar o passado ir. Uma das maiores fontes de ruído mental é o apego ao passado. Os erros que cometemos, as oportunidades perdidas ou as coisas que nos feriram. Nossa mente fica presa nesse ciclo, relembrando repetidamente o que já não podemos mudar. Ao fazer isso, acabamos gerando uma carga emocional e mental desnecessária. Os estoicos tinham uma visão clara sobre isso. Epicteto nos lembra: o que aconteceu não pode ser mudado, mas como você lida com isso depende completamente de você. A ideia de soltar o passado não significa ignorá-lo ou agir como se nunca tivesse acontecido. Significa aceitar o que foi e entender que já não há nada que possamos fazer para mudar. O passado é imutável, e a energia que gastamos pensando no que poderia ter sido só gera mais estresse e ansiedade. Ao aprender a deixá-lo ir, você se liberta desse peso emocional e cria mais espaço para a paz em sua mente. Apegarmos-nos ao passado é como carregar uma mochila cheia de pedras. Cada lembrança dolorosa, cada erro, cada má decisão é mais uma pedra que carregamos. E chega um momento em que essa mochila fica tão pesada que nos impede de desfrutar do presente. O estoicismo nos ensina a deixar essa mochila para trás, a aprender com os erros, mas não a viver presos a eles. Sêneca explicou isso de forma brilhante. Não permita que o passado roube seu presente, porque é exatamente isso que acontece quando não deixamos o passado ir. Ele nos impede de viver plenamente o aqui e o agora. Sempre que nossa mente se perde em pensamentos como eu deveria ter feito isso, ou eu deveria ter dito aquilo, estamos desperdiçando a oportunidade de viver o momento presente com serenidade. Então, como deixar o passado ir de forma eficaz?
Uma das primeiras coisas que você pode fazer é refletir sobre o que o prende a essas lembranças. Foi um erro que você cometeu? Uma situação que não saiu como esperava? Pergunte-se: posso mudar isso agora? Se a resposta for não, então é hora de deixar ir. Isso não significa que você não possa aprender com a experiência. Mas uma vez que aprendeu, não há razão para continuar carregando o peso. O perdão também é fundamental para deixar o passado ir. E não apenas o perdão aos outros, mas também o perdão a si mesmo. Muitas vezes somos nossos piores críticos, e as coisas que não conseguimos soltar são frequentemente os erros que cometemos. Mas aqui entra a sabedoria estoica. Você não pode mudar o que fez, mas pode decidir não deixar que isso continue a persegui-lo. Ao se perdoar, você se liberta da carga do remorso e permite que sua mente se acalme. Epicteto também disse algo essencial: é impossível aprender se não estamos dispostos a deixar ir nossos erros. Apegar-se ao passado o mantém preso. Se você continuar vivendo no que fez de errado, nunca poderá avançar para o que pode fazer certo agora. O aprendizado vem do reconhecimento e da aceitação dos nossos erros, não da obsessão por eles. Um exercício útil para ajudá-lo a soltar o passado é a visualização. Imagine que essas lembranças dolorosas ou esses erros são como balões que você segura nas mãos. Visualize-se soltando esses balões, deixando-os se afastarem até desaparecerem na distância. Não se trata de apagar essas lembranças completamente da sua mente, mas de deixá-las ir, sem se apegar a elas com tanta força. Esse simples ato mental pode ajudá-lo a se sentir mais leve e a liberar a carga emocional que essas lembranças geram. Deixar o passado ir é um ato de autocuidado e autocompaixão. Isso permite que você viva o presente com mais leveza, reconhecendo que, embora as coisas não tenham sido perfeitas, você sempre pode encontrar força no que aprendeu e caminhar em direção a um futuro mais sereno e equilibrado. Espero sinceramente que esta mensagem tenha sido útil. Quero parabenizá-lo sinceramente por ter chegado até aqui e ter concluído o vídeo. Isso significa que você deseja melhorar como pessoa. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário. Se não sabe o que comentar, comente gratidão, assim saberei que assistiu até o final. Se ainda não está inscrito no canal, o que está esperando? Inscreva-se agora e junte-se a nós. O estoicismo está cheio de ensinamentos como este, que são aplicáveis à nossa vida cotidiana. Portanto, encorajo você a continuar aprendendo sobre essa filosofia. Deixo aqui 2 vídeos repletos de sabedoria estoica para que você continue aprendendo. Até a próxima.